falo isso, aleluia, com tristeza no meu coração. Nós vemos crentes se degradando uns aos outros dentro da internet, quando tem a palavra do Senhor Jesus Cristo, de Gênesis e Apocalipse, para falar do Evangelho de salvação. Quando tem dentro da Bíblia dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas tem um versículo também que diz assim, que há caminhos para o homem, parece ser direito, mas o fim dele é de morte. Aleluia. E a igreja está nesta noite aqui para cultuar o nome de Jesus Cristo. Então faça isso nessa noite. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Venha para a igreja dizendo: Senhor Jesus, eu já cultuei em casa, quero continuar cultuando na igreja e entregar o meu melhor para Deus nesta noite. Porque às vezes, irmãos, como eu já disse, as preocupações nossas são tantas que viemos para a igreja e não deixamos que o Espírito Santo ele adentre ao nosso coração e fale conosco. Até parece que nós não estamos prontos para ouvir esta palavra. Senhor, fala comigo nessa noite. Ó Espírito Santo, toca na minha vida nessa noite. Aleluia. E às vezes viemos para a igreja para ocupar um pedaço de espaço ou de tempo na vida própria de si mesmo, sem tempo, dizendo até para si mesmo: estou indo na igreja, não sei nem o que fazer, porque não consegue abrir a boca e dizer: glória a Jesus, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Jesus querido, pois tu morreste lá na cruz do Calvário para me dar o direito de salvação. Quantas vidas que no dia de hoje partiram para a eternidade sem Jesus, conhecedor da palavra de Deus? Porque dentro da Bíblia tem um versículo que diz que a palavra do Senhor Jesus seria pregada até os confins da terra. E já foi isso estudado, que dentro da tecnologia de hoje, os confins da terra, quem estava em Israel seria o Brasil. Está sendo pregada a palavra do Senhor Jesus Cristo. E veio nossos irmãos Daniel Berg e Leonardo, trazendo essa semente de salvação aos que estavam perdidos naquele tempo. Irmãos, o começo da igreja foi um fervor tremendo. As dificuldades foram tantas também. Os irmãos nossos, Daniel Berg e Bruno Navi, mais Daniel Berg, pegou malária por várias vezes. Essa doença hoje, se falar para os nossos filhos, ou até para jovens da igreja, não sei nem o que é isso. Mas o meu papai, ele pegou malária também. E ele dizia para nós, às noites que ele começava a contar as histórias verdadeiras dele, que ficava em cima de uma cama de capim, mas não é capim molinho não, capim duro, cortado lá, esticava para ela, não é só em cima, e era aquilo para dormir. E pulava na cama de febre, ficava 30 dias naquela agonia. Não sabia se morria hoje ou se morria amanhã. Mas o Senhor sustentou ele. Assim foi também com nossos irmãos pioneiros. Para hoje a igreja que nós estamos vivendo, pastor Lúcio, gozar de uma bênção tão gloriosa, que é chegar aqui e ver essa igreja com bancos para nós assentarmos, com lugares para nós se aconchegar na casa do Senhor.
Mas às vezes, é igual eu já disse, o nosso tempo está ficando tão escasso, tão de uma forma que eu não vou na igreja. Quantas vezes também já passou isso para mim? A canseira vem batendo pelos afazeres do dia a dia, e nós chegamos a esta condição. Estamos na melhor era da igreja na face da terra, e na pior era de crente na face da terra. E é duro falar isso para a igreja, mas é o que o Espírito Santo me colocou no meu coração nessa tarde. Aleluia. Quando eu estava orando em casa, peguei a Bíblia e fui meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vários dias o Senhor tem me acordado de manhã e eu tenho orado. Eu vejo ali a situação do irmão Francisco, aquele homem que pegou tanto da palavra de Deus, sentado ali naquela cama, com o seu corpo cada dia se desvaindo. Eu falo, Jesus, eu não sei o que é isso. Nas pregações que ele pregava, ele falava do tempo. Vocês estão vendo aí, o tempo não está vendo chuva. Ou muitas das vezes ele pregava dessa forma. Algumas vezes eu levei ele lá no rio e ele via aquele monte de pássaro cantando e ele dizia: até os pássaros louvam ao Senhor. Quando nós às vezes viemos para a igreja, porque meu irmão fulano, meu irmão bretano, eu não vou dar glória a Jesus. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, se você veio para a igreja para glorificar Deus, não é para mim, não é para ninguém, mas é para aquele Todo-Poderoso que é Jesus Cristo, é para o nosso Deus, aleluia. E se você veio da igreja, você faça o melhor para Deus, porque o pior o mundo já está fazendo, e na Bíblia prova que o mundo jaz no maligno. Aleluia. Irmãos, se você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver passagens de nossos irmãos que sofreram, mas sofreram mesmo, para que você tenha essa liberdade hoje. Vamos ler na Bíblia Sagrada. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E ele, capítulo 27, do versículo 20 em diante. Glória a Jesus. Todos os irmãos acharam? Amém. Êxodo, capítulo 27, versículo 20, que diz assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro. Eu quero que os irmãos falem comigo. Azeite puro. Sabe por que puro, irmãos? Porque há azeites estranhos também, e há azeite impuro também. Da oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente.
Aleluia. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem. Glória a Jesus. Desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, um estatuto perpétuo será este pela subgeração aos filhos de Israel. Aqui, meus irmãos, nesse texto da Bíblia que lemos, fala sobre a diligência do cristão com a palavra de Deus e como ser crente para ele lá nos céus. Aleluia, glória a Jesus. Hoje é um culto de ensino e eu aprendi com meus pais e com os pastores em que passei já com eles. E ele chegava e falava assim: crente de culto de doutrina é crente que come comida de mocotó. Porque se for crente que só bebe leite misturado com água, ele vai morrer. E a situação nossa que nós vivemos hoje, já nem é crente que bebe leite com água, mas são crentes Nutella, são crentes que se falam um pouquinho assim: ah, Jesus, tem misericórdia, não vou mais na igreja. E para que eu vou na igreja? E eu já disse que a inteligência artificial está aí. E tem deles que ainda tem até coragem de dizer: melhor eu ficar no celular do que eu ir para a igreja para ter que ouvir isso daí. Aleluia. Mas saiba de uma coisa: o caminho para o céu é estreito, mas o caminho que leva para o inferno é largo e espaçoso. Aleluia. Teve um tempo que se chamava crente de quadrado. Até eu ouvi isso aí muitas vezes: você é quadrado. E eu falava: graças a Deus que eu sou quadrado. É mais difícil para enrolar ele. Porque você é redondo, eu posso te jogar na ribanceira e você descer para o inferno. E eu sou quadrado. Vai ser difícil. Os irmãos entenderam? Amém. Na Bíblia, fala das perseguições dos nossos irmãos. Perseguições que não foram fáceis. Mas na Bíblia, fala de muitas bênçãos também. E essas bênçãos são para a igreja. São para aqueles que cultuam o nome de Jesus Cristo em espírito e em verdade. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro. Na Bíblia fala sobre as 10 virgens, capítulo 25 de Salomão. Tinha 10 lâmpadas, 10 moças, só não estavam as 10 preparadas. Aleluia. Irmãos, e ter azeite não é fácil também não, porque das 10 virgens, 5 tinha vasilha, as 10 tinha a lâmpada, as 10 tinha vasilha, só não tinha azeite. Aleluia. Por não ter azeite,
As que tinha, falou: vá à venda e compra. Porque nós já ouvimos falar na tormenta do esposo. Aí vem o esposo. Aleluia. Eu disse no velório do irmão Robertinho, eu vou falar para a igreja aqui. Para muitos, não há oportunidade. Não há terceira, segunda, quarta oportunidade. Para alguns há. Como eu disse, lá no Calvário, quando Jesus foi crucificado, tinha 2 malfeitores. Quem ia para o meio? Jesus. Quem deve estar no meio da sua vida? Jesus. Quem tem que estar no meio dos seus filhos? Jesus. Quem tem que estar na minha casa espiritual? Jesus. Mas Jesus se afasta dessa casa? Aleluia. Se não tiver azeite puro, ele se afasta dela, porque tem algo estranho. Glória a Deus. Glória a Jesus. O azeite é a base do cristão. Aqui precisava de azeite. Quando Deus ordenou para Arão e os seus filhos, tinha um azeite puro, um azeite sem nenhuma qualificação errada no meio dela. Glória a Deus. A nossa vida espiritual tem que estar pronta e preparada. Aí veio o esposo. Glória a Deus. Há um momento coletivo em que eu posso partir para a eternidade. Aleluia. A qualquer momento. E eu tenho que estar preparado. Porque o arrebatamento da igreja é um abrir e a chave do ar. Aleluia. Esse é o arrebatamento da igreja universal. A igreja toda se sairá da terra, não abrir e fechar o ar. Mas se Jesus te chamar hoje, você está preparado para ir para o céu? A sua lâmpada tem azeite? Tem. Um pouquinho de azeite a sua lâmpada tem. Em nome de Jesus, um pouquinho de azeite ela tem. Quando aquela mulher chegou e Eliseu, meu marido morreu. Aí eu e meus filhos. Oh, Eliseu. Os credores vão levar meus 2 filhos. Eu não tenho outra saída, Eliseu. Aí Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. Tem. Olha a bênção de Deus chegando. Ela tinha azeite puro. Sabe por quê? Era uma mulher de Deus. Mulher de Deus sempre guarda um pouco de azeite na vasilha. Vai lá. Vai para casa, mulher. Pega os seus filhos, os mesmos que os credores queriam levarem como escravos. Pegue eles e pede para emprestar vasos aos vizinhos. E assim fez. E quando pegou aquela vasilhinha de azeite, igreja, foi enchendo. Aleluia!
Glória a Jesus, foi enchendo. Até chegar ao ponto de dizer para o filho: filho, não tem mais um vizinho para buscar mais um vaso? Não tem, não. E era filho obediente. O incrível era isso, que ela pediu para os filhos ir buscar os dois filhos, e eles rapidamente, sem saber o que ia acontecer, obediência, eles rapidinho foram. Aí ela foi lá de novo, Eliseu falou: o azeite, ela falou para eles: o azeite acabou, os vasos, acabou. Aleluia. Vai, vende e viva do resto. Sinal de santidade, sinal de joelho no chão, de clamor. E aqui, como dissemos, na parábola das virgens, que tinha azeite também, não faltava azeite. Elas tinham lâmpada e um pouquinho de azeite. Só que na vasilha, no reservatório, não tinha nada. E se não tinha nada, você sai com o carro com problema de alterador. De dentro da cidade os faróis estão acesos. Mas você vai para uma rodovia aí, igual tem a Marechal Rondon, a nossa rodovia aqui, até que é um movimentinho bom. De repente, os faróis, apagam. Sabe o que você tem que fazer urgentemente? Jogar no acostamento. E ir para de trás do carro e começar: Jesus, não deixa vir nem outro carro e atropelar isso. Sabe por quê? Você está no escuro, você está em trevas. E quem está em trevas não brilha, porque não tem luz celestial. Eram as condições das 5 virgens loucas. Mas, meu irmão Ageu, por que as loucas não emprestaram azeite? Elas não se moveram de vontade, de coração, para emprestar o azeite. Sabe por quê? Eu vou dizer para você: se elas emprestam azeite nessa parábola, ia faltar para as 10. Nenhuma chegava lá, porque elas estavam preparadas. 5 estavam preparadas. Nós, como crentes, devemos estarmos preparados, não cocheando em dois pensamentos. Porque, irmãos, pensa comigo, eu estou na igreja, já tenho 63 anos de idade, para ir para o inferno. Pensa você, eu estou na igreja para não ser salvo? Por quê? Então para que eu venho na igreja? Aleluia. E também não sei, assim, irmãos, o Senhor Jesus me levou essa mensagem hoje de uma forma tão gloriosa, ali. Eu falei: Jesus, Tu sabes todas as coisas, Tu conheces o caminho de cada cristão, pois na Bíblia fala que Deus conta até os nossos cabelos. E é por isso que devemos ter azeite puro em nossa vasilha. Glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Mas a sociedade, igual eu disse aqui, hoje, pelos nossos filhos, não está sendo fácil. Pensa que está sendo fácil para nossos filhos estar na igreja? Vencendo todos os embaraços de Satanás nos últimos dias?
Mas é bíblico isso aí? Está na Bíblia. Por se multiplicar a ciência, o amor de muitos desviaram. E a era da ciência, da multiplicação dela, nós estamos vivendo hoje. Os irmãos têm uma ideia. Hoje, aqui no Brasil, já não vamos nem falar assim na China, porque é lá eles que estão fabricando. Se o camarada não quer ter uma família e nem casar mais, ele pede pela internet uma esposa, vem do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e do jeito que ele sonha. E é por isso que já não está tendo muitos casamentos aqui no Brasil. Já está vindo esse tipo de demônio também. E lá já tem muitos jovens, ou muitos homens, maridos, de dentro de casa, que está preferindo um robô do que a sua esposa. O que é isso, irmão? E a igreja, nós como crentes, às vezes estamos dormindo. Não conseguimos acordar. Aleluia. Isso está vindo de uma forma tão espantosa. E o que é isso? Projeto de Satanás, já enviado direto do inferno à igreja. E se nós, como crentes, não como pregador da palavra, porque eu não sou pregador da palavra, vamos ser sinceros, nós, como crentes, como ovelha, não acordar, cairemos na mesma situação. Está certo? Irmãos, meditam comigo. Aí você chega e fala assim, me pergunta: o que tem a ver isso aí com azeite? O que tem a ver isso aí com a vida das 10 virgens? O que Satanás quer destruir na face da terra? Agora eu te dou a resposta: a família. Verdade. O diabo não quer que seus filhos casem e produzam filhos. E como crente, às vezes estamos dormindo, não acordando ou não acordado, porque essa tecnologia maldita cada dia aumenta mais. Tu, pois, ordenará os filhos de Israel. Quando fala filhos de Israel, é a nação de Jerusalém. Israel que tragam azeite puro de oliveira batido. Esse azeite aqui é dos azeites mais difíceis de se tirar. Ele é totalmente manual. Pegar a semente, bater ela, às vezes soca no pilão e aquilo cicla. Vai batendo, até que vira uma pasta e dali sai o azeite. E ele tem que sair puro. Aleluia. Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado. Puro. Azeite puro. Aleluia. Para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Como que está a tua lâmpada espiritual? De que maneira ela está? Só está o pavio? Ou ainda tem um pouquinho de fogo? Porque se tiver um pouquinho de fogo pede nesta noite o Espírito Santo e lá, oh aleluia, chegar no pavio assim, como nós morávamos num sítio,
tinha que chegar a catar de manhã, quando apagava, ia lá tirar aquela pulgãozinha que estava na ponta da lamparina, senão ela não acende. E quem está incumbido a fazer isso? Na sua vida e na minha vida, o Espírito Santo. Pede para Ele hoje, pede para o Espírito Santo começar a entrar na sua vida, para que venha fazer isso, acender a sua lâmpada espiritual 100%, em nome de Jesus Cristo, e que no seu vaso venha ter azeite. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Oh, te cantará a basura e cantará a lava. Aleluia. Não há tempo mais para carne de serpente. É tempo de eu dizer: eu sou salvo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Oferta do inimigo tem a todo instante e a todo momento. E você está pensando que Satanás está brincando de ser Satanás? De maneira alguma. Porque quando ele estava rodeando a terra, ele é astuto, irmãos. Satanás é astuto, pastor. De uma forma tremenda. Ele saiu daqui e subiu até o trono de Deus. Deus chega de diálogo com ele. Satanás, onde tu vens? Passear e rodear a terra. Oh, glória a Jesus. Você está pensando que você vai faltar os seus apertos, as suas dificuldades? A sua luta tremenda para viver? De maneira alguma. Passear e rodear a terra. Aí Deus vai, você viu que você é fora? Vi, homem íntegro, e ele tem o que falar para Deus. Não pensa você que ele chega lá contando mentira, não. Homem íntegro, fiel e temente a ti. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jó tinha azeite na sua vida, no seu vaso. Vai lá tocando. Glória a Deus. Tocou. Os irmãos conhecem a história de Jó. A Bíblia, quase todas as crianças conhecem. Saiba de uma coisa: se você não tiver azeite, naquele dia você não chegar. A verdade é essa. Adianta eu falar para você que vai ter outro caminho. Eu fui em um velório há uns meses atrás. Chegou um camarada, disse que eu olhando para ele assim: não vou dar nesse caminho. Aí eu vim fazer a missa de culto fúnebre do rapaz aqui, para ele passar as 3 etapas. Eu falei: mas na Bíblia não tem 3 etapas. É, mas o nosso chefe maior pôs assim. Agora não pode chamar mais Anticâmara do Inferno, Purgatório e Inferno, para ir para lá. Ele falou: eu tenho que passar pelas 3 etapas e depois peregrinar na terra para depois chegar lá. Eu falei: eu sou lavado e comprado no sangue de Jesus Cristo. No dia que eu partir, que o Senhor me atende, pegando a palavra. Aleluia. E aí a humanidade vai sendo enganada. Mas sabe por quê? A falta do azeite. E quem pode chegar até você, se você deixar, só que tem um porém. Se é você que precisa abrir o seu coração e falar: ó Espírito Santo, que cantará, encha a minha vida hoje. Tudo aquilo que eu fazia para trás,
hoje eu não quero fazer mais. É no teu nome, Espírito Santo, me ajuda. Se nós sem Jesus, nós não somos nada. Não somos nada. Devemos ler na Bíblia Sagrada também, em Êxodo, se os irmãos têm a Bíblia aí, abra ela. Êxodo 31:8. E o que eu disse para os irmãos ao início dessa noite foi: você está pronto para o arrebatamento da igreja? Você está pronto para comer uma palavra espiritual ou não? Você está pronto para servir a Deus em espírito e em verdade ou não? Diz assim: e mesmo com os seus utensílios e o cabeçais puro novamente, com todos os seus utensílios e o altar de incenso. O que precisa para uma lâmpada acender? Irmãos, uma lâmpada, para ela acender, se for ela energizada, o Alberto hoje foi lá em casa e até precisou de um negócio lá. Ele chegou com um aparelhinho e o problema não é. De novo ali, o problema está aqui. O aterramento estava comendo energia na minha casa 24 horas. Aleluia. Para acender a lâmpada, você tem que chegar lá na terra e apertar ela. Hoje, igual eu já disse para a igreja, para alguns chega e fala assim: lâmpada, acende aí. A lâmpada acende. É coisa verdadeira. Alexa. Abre o portão para mim. Portão, se for vasculhando, precisa. Irmãos, coisas sem o Espírito Santo não sobem no céu. Você entendeu? Como que está a situação nossa hoje? Está fácil. E eu disse no começo da mensagem que nós estamos nos melhores dias para se pregar o Evangelho, ou para muitos chegar ao arrependimento de salvação. Mas espiritualmente é os piores dias da igreja na face da terra, 2025 ou século 21. É os piores dias. É os dias que fala na Bíblia que o amor de muitos vão estar se esfriando, ou já se esfriou, ou esfriaria. E a igreja tem que estar pronta para o arrebatamento. Aleluia. Glória a Jesus. O cabeçal tem que fumegar, tem que ter fogo nele. Se ele não tiver fogo, cuidado. E se ele está se apagando, cuidado. O Espírito Santo, aleluia, ainda tem azeite. Ele pode encher o teu vaso nessa noite. E você sair aqui glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu tinha mais uma coisa, mas que Deus em Cristo abençoe a cada um nessa noite. Eu peço pelas misericórdias da igreja que continue orando por mim. Eu já disse que não estou pecando pregador, mas aquilo que Deus me usa, eu não levo para casa de jeito nenhum.
Você queira ouvir ou não queira, é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa daqui é a Bíblia, minha, inerrante, aleluia, palavra de Deus. E se falou hoje ao teu coração, muda, faça de tudo, faça das tuas fraquezas força, porque para entrar no céu é pela força, pela misericórdia e pela graça de Deus. Amém. Receba do céu a coroa que lhe dará Deus. Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra? Amém. Deus abençoe, fique com a Gil por esta palavra de edificação para as nossas vidas. Meus amados irmãos, nós estaremos indo para o encerramento. Estaremos quinta-feira, se Deus permitir, aqui novamente reunidos.